Imagine um deserto, vasto, silencioso, implacável. Estamos em 1947, na região de Qumran, perto do Mar Morto. Um jovem pastor beduíno, Muhammad Dedebe, procura por uma cabra que se perdeu do rebanho. Ele avista uma fenda escura na encosta de um penhasco, uma caverna. Curioso, mas cauteloso, ele atira uma pedra para dentro, esperando talvez assustar o animal. Mas o som que ecoa de volta não é o de uma cabra assustada. É o som inconfundível de cerâmica se partindo. Aquele som não foi apenas um jarro se quebrando, foi o som da história sendo reescrita. O que aquele pastor encontrou, escondido na escuridão por quase 2000 anos, não era ouro nem joias. Era algo infinitamente mais valioso. A biblioteca mais antiga da Bíblia. Um tesouro de conhecimento que o mundo julgava perdido para sempre. Hoje, vamos deixar as teorias da conspiração de lado e mergulhar fundo na maior prova física da história da fé. Uma descoberta que abalou a arqueologia e fortaleceu a crença de milhões. Após a descoberta inicial, arqueólogos e beduínos vasculharam a região. No total, 11 cavernas revelaram seus segredos, entregando ao mundo mais de 980 manuscritos diferentes. Pense na magnitude disso. São fragmentos e rolos que contêm cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, incluindo um rolo completo e perfeitamente preservado do profeta Isaías. A importância científica é imensurável. Antes do Qumran, os manuscritos bíblicos mais antigos que possuíamos datavam da Idade Média, por volta do ano 1000 depois de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto são 1000 anos mais antigos. Isso resolve um dos maiores debates da teologia. Será que a Bíblia que lemos hoje é a mesma que foi escrita há milênios? A resposta, gravada em couro e papiro, é um retumbante sim. Ao comparar o texto de Isaías encontrado na caverna com as versões medievais, e até mesmo com as nossas Bíblias modernas, os estudiosos ficaram perplexos. As diferenças eram mínimas, a maioria sendo apenas pequenas variações de ortografia ou estilo. A mensagem, a profecia, a poesia, tudo permaneceu intacto, atravessando séculos de cópias e traduções. Esta não é uma questão de fé, é um fato arqueológico. A palavra não foi alterada. Ela foi preservada. Mas quem foram as pessoas que realizaram essa tarefa monumental? Quem foram os guardiões desse segredo? As investigações apontaram para uma comunidade que vivia ali mesmo, nas ruínas de Qumran. Os essênios, eles não eram os sacerdotes do Templo de Jerusalém, nem os fariseus das sinagogas. Eram um grupo à parte. Radicais, místicos, ascetas. Eles viam a vida religiosa em Jerusalém como corrupta e materialista. E por isso, abandonaram a cidade. Foram para o deserto, o lugar tradicional do encontro com Deus, para viver uma vida de pureza absoluta. Sua rotina era rigorosa. Dedicavam-se ao estudo das Escrituras, a orações constantes e a rituais de purificação em banhos cerimoniais, chamados mikveh. Eles praticavam o celibato e compartilhavam todos os seus bens, vivendo em comunidade. Eles se viam como os verdadeiros filhos de Israel, os filhos da luz, travando uma batalha espiritual constante contra os filhos das trevas, que representavam todo o resto do mundo. Sua vida era uma preparação para o fim dos tempos, uma espera vigilante pela vinda de um ou mais Messias que liderariam a batalha final e restaurariam a justiça na terra. Essa descrição de um grupo ascético no deserto, focado em pureza e arrependimento, nos leva a uma conexão histórica fascinante. Pense em João Batista. O Novo Testamento nos diz que ele vivia no deserto da Judeia, vestia peles de animais, comia gafanhotos e mel silvestre. E sua principal mensagem era o arrependimento, selado por um batismo de purificação nas águas do Rio Jordão. As semelhanças com as práticas essênias são tão impressionantes
que muitos historiadores hoje acreditam que João Batista pode ter sido um essênio ou, pelo menos, viveu e aprendeu com essa comunidade antes de iniciar seu próprio ministério. Isso sugere que o cristianismo não nasceu do vácuo. Suas raízes podem estar fincadas nesse solo fértil de misticismo judaico, de profecia e de uma busca radical por santidade no silêncio do deserto. Mas os manuscritos não continham apenas cópias da Bíblia. Eles revelaram textos inéditos, que nos dão uma janela para a mente e a alma dessa comunidade. Um dos mais impressionantes é o Rolo da Guerra. Ele não é um relato histórico, mas um manual detalhado para a batalha apocalíptica final. Descreve, com precisão militar, como os Filhos da Luz, com a ajuda de exércitos de anjos liderados pelo arcanjo Miguel, finalmente derrotariam os Filhos das Trevas em uma guerra que duraria 40 anos. É uma visão épica da batalha espiritual que eles acreditavam estar vivendo todos os dias. E se isso não fosse misterioso o suficiente, há também o Rolo de Cobre. Diferente de todos os outros, ele não foi escrito em papiro ou couro, mas gravado em uma fina folha de cobre, e seu conteúdo não é teológico. É, literalmente, um mapa do tesouro. O texto lista 64 locais secretos por toda a Judeia, onde toneladas de ouro, prata, incenso e outros vasos sagrados estariam escondidos. Seria este um tesouro real, talvez do Templo de Jerusalém, escondido antes da invasão romana, ou seria uma alegoria espiritual? Até hoje, nenhum desses tesouros foi encontrado, e o Rolo de Cobre permanece um dos maiores enigmas da arqueologia. A história dos essênios e de sua biblioteca termina em tragédia. Por volta do ano 68, depois de Cristo, as legiões romanas, em sua campanha para esmagar a grande revolta judaica, marcharam sobre Qumran. Vendo o fim iminente, os essênios fizeram a única coisa que podiam para proteger seu bem mais precioso. Eles cuidadosamente envolveram seus pergaminhos sagrados em linho, os selaram dentro de jarros de barro e os esconderam nas cavernas mais altas e remotas, rezando para que um dia fossem encontrados. A comunidade foi massacrada, e seu segredo foi guardado pelo deserto por 19 séculos. Então, por que tudo isso importa para nós hoje? Os manuscritos do Mar Morto são mais do que uma prova da antiguidade da Bíblia. Eles nos ensinam uma lição profunda. A busca por Deus, a busca pela verdade, muitas vezes exige que nos retiremos do barulho do mundo, que deixemos para trás as distrações e as corrupções, para encontrar a voz que fala no silêncio do deserto. Os essênios nos mostram uma fé que estava disposta a sacrificar tudo, até a própria vida, para preservar a palavra a qualquer custo. Eles foram os guardiões, não apenas de rolos, mas de uma herança. Aqui, nosso compromisso é com a verdade, seja ela histórica ou espiritual. Se você valoriza conteúdo com base real, que busca profundidade e foge do superficial, inscreva-se no nosso canal. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios do passado para iluminar nosso presente. Obrigado por assistir.